A saca de 60 kg de soja está cotada nesta segunda-feira, dia 8, a R$ 132,90. O produto registra baixa de 0,91% no valor na comparação com a última cotação na região de referência do Paraná. Especificamente no litoral do Paraná, em Paranaguá, há registro de baixa de 1,40% e a saca de 60 quilos está negociada a R$ 137,08. Em relação ao preço do trigo, ocorre também baixa dos preços no Paraná. O estado registrou leve queda de 0,12% na tonelada do trigo, que é negociada a R$ 1.264,56. Já no Rio Grande do Sul, houve estabilidade nos preços e a tonelada da commodity é negociada a R$ 1.299,52. Os valores são do CEPEA. Reportagem Luiz de Mauri, narração Landara Lima. A cotação do boi gordo começa esta segunda-feira, dia 8, com baixa de 0,12% e o produto é negociado a R$ 251,45 no estado de São Paulo. Em relação ao quilo do frango congelado, há também baixa em relação à última cotação. O quilo do frango congelado é negociado a R$ 7,34. Já o quilo do frango resfriado é negociado em baixa de 1,07% a R$ 7,37. Para ambos os produtos, as regiões de referência são da Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado. Em relação ao preço da carcaça suína especial, a estabilidade e a mercadoria é comercializada a R$ 10,43 em atacados da Grande São Paulo. As informações são do CEPEA. Reportagem Luiz de Mauri, narração Landara Lima. O Ibovespa abre esta segunda-feira, dia 8, cotado em leve alta. O Ibovespa cresceu 0,61% e se encontra a 132 mil pontos. Entre as ações mais negociadas, as ações do Itaú, Bradesco e B3 registraram alta. Mas as maiores altas do dia ocorreram com o Grupo Soma, Cielo e Alpargatas. As baixas do dia são das ações do Pão de Açúcar, Braskem e RB Brasil. O volume total negociado na B3 é de 19 bilhões de reais. Os dados referentes à Bolsa de Valores brasileira podem ser consultados através da B3. Reportagem Luiz de Mauri, narração Landara Lima. Nesta segunda-feira, dia 8, o açúcar cristal registra forte queda de 2,20% e é comercializado a R$ 142,79 por saca de 50 quilos em São Paulo. Em Santos, no litoral paulista, o valor da saca de 50 quilos também registrou estabilidade. Sem impostos, a saca do açúcar cristal é comercializada a R$ 140,05 com frete até o Porto de Santos. Já a saca de 60 quilos do café arábica é cotada a R$ 981,67 na cidade de São Paulo. O valor representa uma baixa de 0,89% com relação ao último fechamento. O café robusta registrou baixa de 0,29%. A saca de 60 quilos, valor líquido à vista, é comercializada a R$ 755,86 na região de referência de Colatina, em São Gabriel da Palha, no estado do Espírito Santo. O preço do milho, por sua vez, registra baixa de 1,19%. A commodity custa R$ 70,47 em média na região de referência de Campinas, em São Paulo. Os valores são do CEPEA. Reportagem Luiz de Mauri, narração Landara Lima. Nesta segunda-feira, dia 8, o real começa o dia valorizado em relação ao dólar e ao euro. As moedas estão cotadas a R$ 4,88 e R$ 5,34. Estas cotações correspondem aos valores comerciais das moedas. Os valores do dólar e euro para turismo são ligeiramente maiores.
Está no radar dos investidores a ata da última reunião do Banco Central dos Estados Unidos. A interpretação dos agentes econômicos é que haja corte das taxas de juros para os próximos meses, o que favorece o mercado financeiro brasileiro. Apesar dos dados recentes do desemprego nos Estados Unidos terem tido um bom desempenho, é possível que em 2024 a tendência de baixa dos juros naquele país persista. Assim, espera-se uma menor cotação do câmbio em relação ao real. As cotações das moedas são da companhia Morningstar. Reportagem Luiz de Mauri, narração Landara Lima. A Nota Legal Rondoniense é um programa que estimula os consumidores a pedirem notas fiscais para concorrer a prêmios em dinheiro. O secretário de Finanças de Rondônia, Luiz Fernando Pereira, explica que são realizados sorteios trimestrais que variam entre R$5.000 a R$20.000, além de raspadinhas diárias. São realizados sorteios diários no sistema de sorteios instantâneos, raspadinhas, como nós chamamos aqui, em que existem prêmios de R$50 até R$500 sorteados diariamente para os consumidores. O secretário ainda destaca que a cada documento fiscal solicitado em compras acima de R$10, o consumidor poderá escolher uma entidade para receber o valor de 25 centavos. No aplicativo Nota Legal Rondoniense, após a leitura do QR Code e antes de ser redirecionado para a tela da raspadinha legal, o cidadão será encaminhado para uma página onde poderá selecionar uma das entidades sociais previamente cadastradas no programa. Todos esses valores, seja das raspadinhas, dos sorteios trimestrais ou das entidades, geram os créditos no aplicativo que é baixado pelos consumidores, e esses créditos são solicitados no próprio aplicativo pelo consumidor para serem transferidos para suas contas bancárias. A transferência é efetuada no mês seguinte ao da solicitação, isso para os consumidores. Para as entidades sociais, esses valores doados são repassados trimestralmente. Ao efetuar qualquer compra de R$10 ou mais, o consumidor deve realizar a leitura do QR Code do cupom fiscal por meio do aplicativo Nota Legal Rondoniense. Dessa forma, vai estar concorrendo aos prêmios diários. Para participar dos sorteios trimestrais, a cada R$50 em compras é necessário colocar o CPF. Reportagem Natália Guimarães. Os incentivos fiscais nas áreas de atuação das Superintendências do Desenvolvimento da Amazônia, Sudã, e do Nordeste, a Sudene, agora vão até 31 de dezembro de 2028. A lei que prevê a prorrogação dos benefícios já foi sancionada e publicada no Diário Oficial da União. De acordo com a Sudene, as empresas investiram R$4 bilhões e 500 milhões na Bahia em 2023. No ano anterior, o investimento chegou a 7 bilhões e 800 milhões de reais. A superintendência explica que não há como afirmar que os valores são resultado direto dos benefícios, mas destaca que as empresas só têm acesso ao incentivo após o investimento. Segundo o advogado especialista em direito tributário Guilherme de Ferreira, os incentivos fiscais são ferramentas importantes para o desenvolvimento das regiões contempladas. O incentivo fiscal, ele dado às empresas, faz com que promova a melhoria de tudo ao seu redor. Então vai aumentar a quantidade de emprego, vai aumentar o comércio ao redor, a economia, o dinheiro gira mais no local, porque através do momento que a empresa tem uma redução na sua taxa de imposto para poder reinvestir em algo em prol da sociedade, dos cidadãos, isso é muito importante e isso faz com que prospere aquele ambiente. As empresas beneficiadas com os incentivos fiscais conseguem a redução de 75% no imposto de renda calculado com base no lucro. A legislação permite ainda a retenção de 30% do imposto de renda devido como depósito para reinvestimento, medida que serve de estímulo aos projetos de modernização ou compra de equipamentos. O deputado federal Bacelar, do Partido Verde da Bahia, afirma que os incentivos são fundamentais para a instalação de empresas no estado. Para o parlamentar, a manutenção dos benefícios contribui para o desenvolvimento das regiões Norte e Nordeste e reduz as desigualdades no Brasil. Fundamental para emprego e renda, fundamental para a inovação do parque tecnológico, do parque industrial, fundamental para a realização do Brasil. O que nós fizemos foi justiça social. Primeiro, respeitar contratos firmados, não trazer estabilidade jurídica. Segundo, incentivar o desenvolvimento regional. Os dados mais recentes da Sudene mostram que as empresas presentes na região investiram mais de 23 bilhões de reais no ano passado. Além disso, quase 262 mil empregos diretos e indiretos foram criados no período. Reportagem Fernando Alves.
Embora o texto da reforma tributária tenha definido os setores que terão direito à alíquota reduzida em relação à regra geral, os bens e serviços específicos a contar com a diminuição terão que ser listados em lei complementar. A lei também terá que definir quais produtos irão compor a cesta básica nacional de alimentos. Os itens incluídos nela não terão a incidência de impostos. Membro do Conselho Federal de Contabilidade, Paulo Henrique Pegas acredita que o debate em torno das leis complementares da reforma será marcado por pressão de diversos setores, para que seus produtos e serviços façam parte da lista de exceções. Vai continuar, e não digo nem que isso vai continuar tanto na elaboração, entendeu? Na elaboração sim, mas é um lobby menor. Mas na hora de chegar no Congresso, os representantes já têm ali as suas defesas prontas, preparadas, entendeu? Então, a partir dali, eles vão começar a mexer os pauzinhos. O deputado federal Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo, disse que em debates como esse, cada setor argumenta em favor de si e que, portanto, é papel dos parlamentares procurar soluções que atendam ao interesse público. No geral, tá certo? Você tem que compreender que não dá para atender a todos. Você precisa de ter alguém que tenha o discurso do interesse público, quer dizer, em nome de uma questão maior, tá certo? Você tem que abrir mão. A complexidade do sistema tributário brasileiro foi um dos principais alvos da reforma aprovada no fim do ano passado. É esse problema que se deve evitar trazer para o novo modelo na hora da discussão das leis complementares, que naturalmente exigem um nível maior de descrição, diz Pegas. De acordo com o INSPER, ao menos 5 trilhões e 400 bilhões de reais em cobrança de tributos eram alvos de disputa em processos judiciais e administrativos no Brasil em 2019. Reportagem Felipe Moura. De acordo com dados do Ministério da Justiça e Segurança Pública, os principais índices de violência, como homicídio, feminicídio e latrocínio, recuaram 4% no ano passado, de janeiro a outubro no Brasil, em comparação com 2022. No entanto, regiões como o norte do país viram um aumento nos números. Foram 8.361 vítimas, o equivalente a 28 por dia, incluindo tentativas de homicídio, um aumento de 5,72%. A Bahia foi o estado com o maior número de homicídio doloso do país, 3.895, cerca de 102 mortes desse tipo a cada dia. O professor do Centro de Pesquisas e Pós-Graduação sobre as Américas da Universidade de Brasília, UNB, Alexandre Rocha, avalia que, apesar da redução geral, quando observamos alguns estados e municípios, há uma incidência muito alta de crimes. É algo que a gente não pode olhar de uma forma macro e esquecer que esses problemas hoje em dia estão cada vez mais regionalizados. E aí é necessário que nós tenhamos um sistema de integração para compreender a segurança pública, em que novas fronteiras estão sendo apresentadas. Por exemplo, na região norte, nordeste, em que o crime organizado tem avançado, tem estabelecido ali disputas por espaços, gerando criminalidade nessas regiões. No Rio de Janeiro, foram 6.669 vítimas, uma redução de 5,92%. Já São Paulo teve 6.471 registros e queda de 23,34%. O número de feminicídios caiu 2,44% no país, mas ainda é um dos dados mais preocupantes. Foram 1.158 vítimas. O estado de São Paulo é o que mais registrou, seguido de Minas Gerais e Rio de Janeiro. De acordo com Rocha, o estado não tem estabelecido medidas efetivas para mitigar esses crimes, já que não existe algo coordenado entre os estados e governo federal. Na opinião do cientista político Antônio Flávio Testa, pesquisador da Universidade de Brasília, a segurança pública brasileira está muito mal gerida. O governo federal tem dito que o presidente Lula não quer recriar o Ministério da Segurança Pública, alegando que é um ano eleitoral e que a responsabilidade constitucional da segurança pública é dos governadores. Isso só é verdade em parte, porque a maior parte dos recursos vem do governo federal e você poderia aumentar o contingente também da Força Nacional para dar suporte aos estados mais frágeis. Um outro número expressivo é o de morte por intervenção policial. Na Bahia foram 1.410 mortes, um aumento de 7,63%, enquanto no país a taxa caiu 3,64% em relação ao ano anterior. Em relação ao número de drogas apreendidas no país, foram 1.071.000
1.132 quilos de maconha, um aumento de 85%, e 117 mil quilos de cocaína, um aumento de 36%. Também subiu para 85.388 o número de armas de fogo apreendidas, cerca de 281 armas por dia, um aumento de 1,54% em relação a 2022. Reportagem Yumiko Ano. No dia 6 de outubro, eleitores de todo o país vão eleger candidatos aos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador para atuar nas casas legislativas dos municípios. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, 152 milhões de brasileiros devem comparecer às urnas. Em 2024, a Justiça Eleitoral promete ficar mais atenta às fraudes relacionadas à cota de gênero. No ano passado, o tribunal julgou uma série de casos referentes às eleições municipais de 2020 e puniu centenas de políticos pela prática. Nesse contexto, o TSE informou que o tema terá total atenção do tribunal. O mestre em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e coordenador acadêmico da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, Volgane Carvalho, explica que algumas características demonstram possível ocorrência de fraude à cota de gênero. Nesse bloco nós teríamos baixa votação, a candidata não ter votado em si mesmo ou ter se abstido de votar, gastos de baixo montante, prestação de contas padronizada ou zerada, ter parentes concorrendo ao mesmo cargo ou apoiar outros candidatos. Obviamente que em cada caso podem surgir outros elementos que vão elucidar melhor se ocorreu ou não a fraude. O doutor em Direito pela PUC de São Paulo, Alexandre Rolo, conta que toda a chapa será cassada caso a Justiça Eleitoral reconheça a ocorrência de fraude contra a lei das cotas. O que acontece é que são cassadas todas as candidaturas lançadas pelo partido. Então o partido lança uma lista de candidatos a vereador, por exemplo, e em sendo constatada a fraude, todos esses candidatos a vereador acabam tendo seus registros cassados pela Justiça Eleitoral. Isso inclui, eventualmente, candidatos eleitos e também não eleitos. O Conselho Nacional de Justiça já produziu uma resolução de caráter vinculante que exige a aplicação do julgamento sobre perspectiva de gênero quando mulheres fizerem parte dos polos processuais. Assim, o CNJ vai averiguar se todos os elementos devem ser considerados, porque podem ser uma justificativa para que tenha acontecido essa desistência da candidata, o que afasta a ideia da fraude à cota. Reportagem Lívia Azevedo. Em 2023, o déficit na balança comercial de produtos químicos no país foi de 43 bilhões e 300 milhões de dólares. Os preços praticados pelos países concorrentes foram, em média, 24,4% inferiores, o que tem sido apontado pela Associação Brasileira da Indústria Química como fator responsável por desequilibrar o mercado interno e ameaçar a fabricação nacional de produtos estratégicos para cadeias de agregação de valor. O economista e professor da FAAP, Silas Souza, explica que a falta de investimentos na indústria brasileira é um dos motivos desse desequilíbrio. O que significa que o nosso preço internacional, em comparação com o preço internacional, é sempre elevado. E a gente nunca fez nada a respeito. O que a gente faz, sistematicamente, desde sempre, é impor tarifas, fechar o mercado e acabar privilegiando o produtor nacional sem cobrar dele uma contrapartida em termos de produtividade. O deputado federal Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia, argumenta que é um equívoco do governo não compreender a importância do papel da indústria química. É uma indústria de base muito importante para fornecer insumos para outras indústrias. É também geradora de mão de obra e tem um caráter estratégico. Todas as nações fazem políticas específicas para fortalecer a indústria química para não ficar dependente de outros países. Para compensar as diferenças de carga tributária entre o Brasil e outros países, foi criado em 2013 o Regime Especial da Indústria Química, o REIQ. Entre agosto de 2022 e dezembro passado, o regime foi suspenso. Agora que voltou a valer, garante benefícios fiscais, como a isenção de PIS/COFINS na compra de produtos usados na indústria petroquímica. Além disso, reduz a diferença de custos entre as empresas brasileiras e as concorrentes estrangeiras. Reportagem Lívia Brás.